7h06, voltamos com o programa Notícia de Frente. Agora sim eu vou chamar novamente aqui a participação do repórter Antônio Carlos Silva para trazer todas as informações sobre o retorno do prefeito Emanuel Pinheiro à administração pública. Antônio, vamos lá, a notícia em suas mãos, conta pra gente. Hoje tem retorno então de Emanuel Pinheiro à prefeitura da capital? Pois é, Luciana, Kleber e a você que acompanha a Notícia Frente, Daniel também. Na sexta-feira circulou uma informação de que haveria necessidade da Câmara de Vereadores de Cuiabá oficializar o retorno de Emanuel Pinheiro ao cargo de prefeito. É exemplo do que aconteceu no dia 20 de outubro, quando o vice-prefeito José Roberto Estopa assumiu o cargo interinamente. Mas ontem a Prefeitura de Cuiabá divulgou uma nota dizendo que hoje o prefeito Emanuel Pinheiro reassume as atividades, tanto que a entrevista coletiva à imprensa, que estava agendada inicialmente para amanhã de hoje, foi reagendada para esta terça-feira, dia 30, às 9 horas da manhã, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. A decisão de retorno de Emanuel Pinheiro ao cargo de prefeito de Cuiabá foi do desembargador relator Luiz Ferreira da Silva, o mesmo magistrado que havia afastado Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito de Cuiabá em 19 de outubro. Na época, o afastamento foi motivado pela investigação contra uma suposta organização criminosa instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, que teria contratado 259 pessoas entre março e dezembro de 2018 para obter ou pagar apoio político a Emanuel. A denúncia à época foi do ex-secretário municipal de saúde da capital, Roarque Douglas Correia. Para o Ministério Público Estadual, esta organização criminosa, essa suposta organização criminosa, teria gerado um prejuízo aí de 16 milhões de reais aos cofres públicos municipais de Cuiabá. Mas como a prefeitura da capital já demitiu 257 dessas pessoas, estão no cargo apenas 2 que estão gestantes, o desembargador entendeu que Emanuel Pinheiro pode voltar ao cargo de prefeito de Cuiabá, mas sem ter contato com os demais investigados. A exceção é a primeira-dama Márcia Pinheiro, esposa de Emanuel. Lembrando que essa foi a segunda vitória de Emanuel Pinheiro nos últimos dias nos tribunais. No dia 18, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ de Brasília, Humberto Martins, revogou uma decisão do juiz Bruno Marques, da Vara Especializada da Ação Popular e Ação Pública de Cuiabá, que havia afastado Emanuel Pinheiro do cargo por 90 dias. Luciana, Kleber, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, antes da gente terminar essa participação ao vivo, vamos ver uma primeira declaração de Emanuel Pinheiro, ainda no sábado, o prefeito de Cuiabá reassumindo o cargo ao lado do vice-prefeito José Roberto Estopa. Olá, minha gente, meu querido povo cuiabano. Vocês não imaginam a minha alegria, a minha emoção e a felicidade de poder estar sendo reconduzido ao cargo que Deus me honrou e o povo cuiabano me elegeu como prefeito municipal da terra em que eu nasci. Então, eu queria, nesse momento de muita emoção, eu gostaria de estar com todo mundo ao mesmo tempo. Os amigos da imprensa, que eu queria demais estar novamente. Vocês sabem tanto que eu adoro essa sinergia, essa energia nossa. Queria estar falando com cada um de vocês, mas eu acho que agora é um momento de prudência. A primeira decisão minha foi agradecer a Deus, a minha família, a Deus em primeiro lugar, a Ele, toda a honra e toda a glória, minha família, aos meus amigos, e que fiz questão de me dar um abraço especial no símbolo da lealdade cuiabana, desse grande trabalhador, desse meu parceiro, meu amigo, vice-prefeito de Cuiabá, que honrou o nosso compromisso com o povo cuiabano, que fizemos em praça pública, fazendo um grande mandato, honrando uma grande missão num período de crise institucional, vamos dizer assim. Bom, gente, depois de um longo jejum, nós temos novamente aí declarações do prefeito Emanuel Pinheiro, que ficou calado durante todo o período de afastamento das atividades públicas e agora, enfim, o prefeito ressurge, o retorno dele ao Palácio Alencastro. Kleber Lima, como deve ser então esse período agora? Existe governabilidade diante da imagem arranhada do prefeito? Como que você faz essa avaliação? Eu primeiro quero destacar
a fala dele em relação ao Estopa, né? O vice-prefeito ou o prefeito em exercício de Cuiabá por 37 dias aproximadamente, né? Não sei se no final de semana ele ainda continuou despachando como prefeito. Enfim, quase 40 dias aí que o Estopa esteve à frente da prefeitura. Primeiro que o Estopa fez, de fato, um trabalho bem feito. Assumiu, não deixou a cidade sentir a ausência de comando, né? Descontinuidade, solução de continuidade, nada parou. Ao contrário, ele, inclusive, por ser o secretário de obras, né? Teve mais presente, assim, fora o noticiário. Não fosse o noticiário, as pessoas não sentiriam que houve nenhuma crise de substituição de prefeito. Isso pela atuação do Estopa. Segundo aspecto, o Estopa teve pelo menos 5 vezes com o governador de Mato Grosso nesse período de 40 dias, considerando as 2 vezes que ele esteve com o governador em exercício, o Pivetta, e 3 vezes, pelo menos, com o governador titular, o Mauro Mendes, sem contar as vezes em que ele esteve despachando com os secretários, que foram pelo menos 2 vezes também, uma com o Marcelo Padeiro e outra com o secretário Gilberto. Então, assim, essa aproximação que poderia ter causado um ruído na relação do Estopa com o Emanuel Pinheiro, o Emanuel resolve isso na primeira declaração dele, quando ele vem a público dizer: estou aqui com este símbolo da lealdade cuiabana, né? Bem típico do Emanuel Pinheiro, que é o Estopa. Então, assim, para quem apostava no racha dos dois, por conta da aproximação do Estopa com o Mauro Mendes, não aconteceu. E eu gostei também da declaração do próprio Mauro Mendes no fim de semana, dizendo que todos os compromissos que ele havia feito com Cuiabá serão mantidos. Então, assim, isso para mim é o que tem de mais relevante nesse retorno do Emanuel Pinheiro, da gente saber que aquilo que foi construído de aproximação do Estopa, de aproximação do município com o governo do estado, a relação institucional, será preservado, né? Então isso é muito bacana. Depois eu falo mais sobre as outras coisas que você me perguntou. Tá bom, então, eu vou passar para o Daniel, porque também tem que trazer aqui uma avaliação, um comentário do governador Mauro Mendes em relação ao retorno do prefeito. Daniel. Isso foi muito simbólico, essa presença do Estopa ao lado do prefeito, porque o próprio Estopa disse uns dias antes que havia uma pressão muito grande em cima dele para que ele traísse o prefeito, né? Dizendo: ó, Estopa, tome o seu caminho individual, faça essa interlocução com o governador, né? E esqueça o grupo político do Emanuel, porque a bola está com você. Mas ele mostrou, já disse desde aquela época, falou assim: não, eu sou o vice-prefeito, o Emanuel é meu amigo e eu continuo sendo fiel a ele, né? Já naquele dia. E agora, no sábado, na sexta-feira, eles gravaram esse vídeo juntos, né? E o importante é exatamente isso, é o governador garantir que todos esses compromissos feitos com o Estopa e com a equipe técnica da prefeitura serão todos atendidos e todos executados. Isso é muito importante, porque representa que Cuiabá está acima de picuinha política, e tem que ser assim mesmo, né? O povo não quer saber de briga entre um e outro, quer saber se vai ter obras, se vai ter melhorias para a vida dele. Então, olha só, você finalizou dizendo sobre obras e melhorias, e nós sabemos aqui realmente que o Kleber citou sobre a aproximação do governador com Estopa, foram pelo menos 5 encontros, né, Kleber Lima, oficial, digamos assim, e os cuiabanos parabenizaram, se sentiram de fato representados, afinal de contas o governador e o prefeito em exercício pensando sobre Cuiabá. E agora a gente vai esperar o quê? Como vocês disseram, né, olha, Estopa não traiu Emanuel, tá? Que traição poderia ser essa, então, esse racha? Talvez isso não tenha acontecido também diante de um período muito curto. Vamos lembrar aqui que o Estopa disse o seguinte: Kleber, olha, tenho mais de 30 anos de amizade com o prefeito. Não seriam aí 30, 40 dias que iria romper esse elo? Ou se Estopa permanecesse mais 2 meses à frente, poderia ter uma ruptura? Ou você não acredita nisso? Luciana, eu tenho informação que o Estopa foi procurado por vereadores, foi no primeiro dia de mandato e indagado: o senhor quer que a gente caça o prefeito, o senhor assumir de vez ou não?
no primeiro dia, não precisa de não precisa de muito tempo não. E lembrando que o próprio Emanuel Pinheiro e o Mauro Mendes eram os melhores amigos, e depois são, né, inimigos. Então essa coisa, tem uma frase clássica eu não sei se é do Ulisses ou se é do Tancredo Neves, atribuída a eles pelo menos, que diz o seguinte, que a política ama a traição, mas abomina o traidor, né? A política e traição são meio que sinônimos assim. Então essa enfatização da lealdade pelo Emanuel Pinheiro, ela é importante porque ele estava assim no momento de muita fragilidade. Não tem aquele ditado popular que olha, eu estava lá na beira do abismo, aí você tem a qualidade das pessoas. Tem um que empurra, tem outro que dá a mão, né? O Estopa deu a mão, a lealdade nesse sentido. O problema, e que precisa ser calculado numa situação dessa, é o limite entre lealdade e conivência, e cumplicidade, né? Então a lealdade não pode ser traduzida em cumplicidade. O que significa? A pessoa pode ser leal à outra, não precisa compactuar com erros, né? Não precisa e não pode compactuar com eventuais crimes que tenham sido cometidos. Então o Estopa atuou nesse liame aí, né? E conseguiu ter um desempenho que agradou todo mundo pelo jeito, né? Agradou o Emanuel e agradou o Mauro Mendes, sim, que era uma coisa rara. Alguém conseguia agradar os dois ao mesmo tempo. Aí parabéns, Estopa. Então quem sabe seja esse o grande papel político do Estopa, né? Juntar os dois, né? Tentar uma conciliação que parece assim muito improvável. Daniel, aí olha, você jogou uma responsabilidade imensa e aí por mais que Estopa tenha diplomacia, mas de certa forma, só Luciano, Jesus já conseguiu, né? trazer ele já conseguiu, ele já pisou. Não, eu gostaria tempo muito. Que o prefeito não pisava lá no Palácio Paraguai e conseguiu desenhar alguns acordos, aí, alguns compromissos entre o governo e a prefeitura. Cuiabá merece isso, exato. Daniel. Se isso continuar, tá ótimo. Estou sendo irônica aqui porque era isso que deveria acontecer na prática, mas será que a gente pode ter um desfecho como esse depois das declarações do governador Mauro Mendes? Eu estou duvidando. É por isso que eu estou aqui te rebatendo, viu, Daniel? Sim. Seria um mundo perfeito qual para que é a declaração Cuiabá. do governador? Pois é, algo estranho acontece. Vamos ouvir? Tá, Tem vamos aí? ver então. Tem a declaração aqui. Eu tenho um destaque no portal Gazeta Digital. Olha só o que o governador disse. Isso preocupa sim, prejudica a principal cidade de Mato Grosso. Não só o entra e sai, preocupa muito os motivos e tantos outros que rolam aí nos bastidores do que acontece na capital. É lamentável e mais lamentável ainda ter 7 secretários afastados do cargo pela Justiça, destacou o governador. E não para por aí não, olha só, gente, abre aspas aí novamente, tem algo muito estranho acontecendo na capital de Mato Grosso. Se essas pessoas estiverem certas, a Justiça e o Ministério Público estão todos errados. Agora, se estiverem certos, alguma providência tem que ser tomada, concluiu o chefe do Executivo Estadual. Tá aí, então, o governador dizendo que algo estranho acontece em Cuiabá diante da volta do prefeito Kleber Lima. Então, aí eu acho que o Mauro, o governador, ele erra a mão. Ele já tinha lançado esse tipo de suspeita quando o TRF, na semana passada, anulou a decisão do juiz Bruno de Oliveira Marques, que é o afastamento de 90 dias. Então, assim, ele não pode, inclusive no papel que ele está, no lugar que ele está, de governador do estado, de autoridade máxima do executivo, colocar em xeque as decisões judiciais. É perigoso isso para ele, é temerário para ele colocar as decisões. Como ele fala, inclusive ele coloca o Ministério Público no balaio, né? Então, assim, acho perigoso, arriscado, porque ele também está sujeito a ser julgado, né? Pela essa mesma justiça. E não é papel dele julgar, o papel de julgar é da justiça. O papel de denunciar é do Ministério Público e o papel dele pode criticar, pode, é evidente que pode, né? Ele tem direito. Mas eu advogo aqui a tese, desde o princípio, de que não é papel de membros do Executivo fazer oposição.
A oposição é prerrogativa do parlamento, do legislador, do deputado. O chefe de executivo, o prefeito, o governador e o presidente da República precisam de colaboração. A palavra-chave para eles é colaboração, porque eles têm responsabilidades compartilhadas pelos destinos da sociedade. Só explicando um pouco melhor a minha tese sobre a conciliação, também não creio que o Estopa vai fazer os dois ficarem amigos, né, novamente. Mas houve uma aproximação institucional entre prefeitura e governo que há muito não existia. Fizeram ali alguns compromissos e eles vão ter que ser cumpridos agora, já que o governador prometeu, né? Então, de certa forma, a cidade já se beneficiou dessa estadia aí do Estopa por 37 dias. Tá certo, então lealdade com Cuiabá, é isso que você está dizendo que o governador Mauro Mendes tem que ter. Falamos aqui sobre lealdade, né? Então seria isso para a gente entender, não importa quem está lá na prefeitura, se agrada ou desagrada o governador de Mato Grosso, o que é importante é trabalhar também pela capital, manter todos os compromissos, é isso, Kleber Lima? A palavra aí eu acho que nem é lealdade. Lealdade é uma coisa que tem que ser entre aliados mesmo, entre relações humanas. É responsabilidade. Responsabilidade. Eles têm compromisso com Cuiabá, né? Como eu acabei de falar, não só ele, o presidente da República tem, o governador tem, e o prefeito tem, e os vereadores e os deputados, é a capital do estado, independente de quem esteja no comando. E agora o que o Daniel, concordando com ele, é o seguinte: o Estopa já agradou tanto ao Mauro quanto ao Emanuel, que é sui generis, né? Então, assim, ele agradou gregos e troianos, né? Ou gregos e cuiabanos, ou gregos e goianos, né? Tá certo, Kleber. Olha, gente, e se você me permitir, assim, 10 segundos, só para dizer o tanto que o Emanuel Pinheiro está falando parecido com o Kleber Borges. Eu já acho que o dono da fala é o Kleber. A hora que ele começou a falar, o prefeito, ele começou bem, gente, eu falei, olha o Kleber falando aí, o Kleber Borges, o humorista, né, que imita o Emanuel Pinheiro. Imita tão bem que eu já acho que quem está imitando é o Emanuel Pinheiro. Quem que é original? Tá certo, gente. Olha só, eu vou para algumas mensagens, então você que tanto opinou aqui, vou abrir espaço, hein? Vamos lá. Olá, bom dia, bancada da Notícia de Frente. Não sou eleitor de Sérgio Moro, mas sei que é verdade o que Gilmar falou de Moro, porque ele também não deixa toga e continua fazendo política com ela. Ó, tá vendo? O chumbo trocado aí, olha, parabéns. Observou aí que o ministro falou sobre Moro, que agora sim ele está no lugar certo, tirou a toga e está fazendo política, porque ele fazia política com toga, e aí veio o recado aqui, porque então que o ministro também não deixa toga, já que está fazendo política há muito tempo. Avaliação aqui do telespectador Kleber Lima. Vamos lá, bom dia, Luciana. Sobre o Moro, não posso concordar com a visão parcial da bancada. Sérgio Moro teve sua decisão ratificada pelo Tribunal Regional, ratificada pelo STJ e somente o STF, que é um tribunal político, fez a revisão. Então, temos que deixar transparente que a decisão ratificada pelos juízes togados foi rechaçada pelos políticos, juízes indicados do STF. Somente a Corte Máxima. Somente a Corte Máxima é que é quem tem o papel de revisar tudo, né? Então, assim, brincadeira esse tipo de raciocínio, desculpa. Isso aí, também dividiu o Brasil, vamos combinar aqui, né, Daniel? Não é uma decisão também que fez toda a sociedade entender, né? Existem questionamentos e vão continuar, acredito eu, para sempre. Sim, porque também é uma narrativa muito grande, não só dos humoristas agora, como dos bolsonaristas, de que a Suprema Corte é uma corte política, tem indicações políticas lá, e os magistrados agem de forma parcial e política. Você também... Desculpa, se disse dos humoristas? Moristas. Ah, desculpa. Que ele falou aqui do Kleber, ele falou do Kleber, eu estou aqui já de humor. Mas está perto, né? Tem o Kleber Borges também. Está perto de... E outra coisa, Luciana, assim, vamos ser justos, vamos ser coerentes, né? Não há unanimidade sobre as decisões do STF, como também não houve unanimidade sobre a decisão do Moro. Não houve nenhuma unanimidade. Foi dividido. Ao contrário, né? Então, por isso que nós temos direito a ter opinião, mas quem tem direito de decidir é o magistrado. Nós vamos ser contra ou a favor, mas a decisão é do magistrado.
Gente, olha só, estão já me dizendo aqui, acabou o programa. Ah. Vou para a última mensagem, porque é interessante. Bom dia, bancada. Estou ansioso para ver o debate de Lula e Sérgio Moro. Gente, olha só, eu vou terminar aqui e dizer o seguinte, muitos perguntaram, e aí, vocês não vão comentar sobre o Palmeiras e o Flamengo? Mas não dá mais tempo, Daniel. Mas para encerrar, fala aí desse duelo da Libertadores. Foi uma chuva de memes, uma zoeira total para os flamenguistas, né? Mesmo que estão dizendo até que 2019 foi um acidente. Foi o Você campeão tá com da cara de Libertadores. flamenguista, tu é Não, flamenguista? não, eu não sou São Paulino. Ele é São Paulino. Gente. Eu acho o seguinte, que é mais uma chance para o Palmeiras ver a taça do Mundial de perto, ver e ir embora. Vai continuar sem Continua Mundial. sem Mundial. Corintiano falando, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, que é às 6 horas em ponto, hein?